Faltava só a agência Moody's colocar o Brasil na categoria lixo quando trata da nota de classificação de risco do país. E hoje foi a vez dela de fazer isso. Nós temos essa história, por que o Brasil foi considerado nessa categoria? Não somos nós que inventamos a palavra. Lixo é a tradução direta do inglês junk. A Moody's colocou o Brasil de uma vez, 2 degraus para baixo. Essa é a linha que divide os países que são considerados seguros do ponto de vista de quem dá dinheiro emprestado para esse país e vai ver o dinheiro de volta. E daqui para baixo, os países que não são considerados seguros. A Moody's nos colocou nessa categoria, isso já havia acontecido antes. Vamos ver quem fez isso antes da Moody's. A Standard & Poor's fez a mesma coisa, só que a descida do Brasil foi um pouco mais vagarosa e está aqui nesse próximo, ainda se bem que foi baixado de novo, e a tendência delas é considerar o Brasil negativo. E a terceira que fez isso, são as 3 grandes que existem trabalhando nessa linha, foi a Fitch. A mesma coisa, o Brasil baixou para este nível de grau de não investimento, para usar o termo técnico. Os mercados, se a gente considera a expectativa deles, há bastante tempo já haviam precificado, como eles falam, eles já levavam em consideração o mais um rebaixamento da nota de crédito brasileira. Ainda assim, é surpreendente a rapidez com que um país como o nosso, que há menos de 10 anos era descrito como potência em ascensão, virou agora o pior do seu grupo, o grupo dos países emergentes ao qual o Brasil faz parte. Vamos então a Nova York, ao vivo, com Jorge Pontual. Pontual, boa noite. O que se espera é o óbvio com um rebaixamento desse tipo. É uma fuga daqueles investidores institucionais, pelo menos. Ficam os que gostam de especular. Boa noite, William. É isso mesmo. Olha, o que surpreendeu foi terem rebaixado 2 graus de uma vez, o que é raro. Os investidores institucionais, que são obrigados a vender títulos sem grau de investimento, já o tinham feito, desde que a Fitch, seguindo a Standard & Poor's, rebaixou o Brasil ano passado. Quem mantém papéis brasileiros em carteira são os especuladores que fazem investimentos de alto risco. Mas o que piora a situação do país é a avaliação que a Moody's fez para explicar por que pôs os títulos do governo brasileiro em tendência negativa, depois de rebaixar, e sujeitos a mais rebaixamentos. A análise da Moody's diz que o quadro vai se deteriorar nos próximos 3 anos, prevê recessão da economia até 2018. E outra previsão negativa, a dívida do governo aumentará para mais que 80% do PIB nos próximos 3 anos e os juros continuarão muito elevados, o que aumenta a dívida. Para enfrentar o desequilíbrio fiscal, avalia a Moody's, seriam necessárias vontade política e consenso. Dentro de um quadro que ela descreve como alto nível de incerteza política, a análise prevê novos choques que vão piorar ainda mais o perfil do endividamento. A análise destaca o fracasso coletivo do governo e do Congresso em estabelecer um programa confiável de estabilização e reforma ao longo do ano. O banco britânico Barclays está prevendo novos rebaixamentos do crédito do Brasil ainda este ano pelas 3 agências de risco. Os analistas concordam numa coisa com o governo brasileiro: a perda do grau de investimento é uma situação temporária. Mas quanto tempo vai levar para o Brasil recuperar o selo de bom pagador? Hoje, os mais otimistas estão prevendo, no mínimo, uma década, William. Muito obrigado, Pontual, a você. Aí, boa noite em Nova York. Essa questão levantada pelo Pontual no final da intervenção dele, qual é o tempo, qual é o caminho que o Brasil tem pela frente? É considerado longo o caminho para recuperar o grau de investimento. Confira na reportagem de Michele Barros. Já era esperado, por isso o mercado não se agitou tanto. Ao longo do dia, o dólar bateu lá nos R$ 4,00, mas fechou cotado a R$ 3,95. E a Bovespa encerrou em queda. O alívio, que ajudou a reduzir o impacto da notícia do rebaixamento da nota do Brasil pela Moody's, veio de fora. Foi a recuperação do preço do petróleo nas bolsas internacionais. Era previsto, sim, só que esse rebaixamento piora ainda mais o cenário no mercado brasileiro e acaba trazendo consequências diretas também para o cidadão comum. No grau especulativo, os juros para tomar empréstimo ficam mais caros, porque o risco para o investidor é maior. Aí, menos gente tem acesso a dinheiro para investir. Sendo assim, deixam de ser criados novos negócios, empresas, lojas, indústrias.
A perspectiva daquele cidadão que hoje está desempregado acaba sendo prolongada para mais algum tempo à frente. Se ele previa ter algum emprego ao longo de 2016, talvez o setor dele, essa perspectiva fique para 2017. Será um ano muito difícil para a economia brasileira e principalmente para o consumidor que já vive hoje com juros, inflação alta e o desemprego crescente. Todo mundo sabe que vai demorar para o Brasil recuperar o grau de investimento. Deixar de ser uma grande dúvida. E o caminho para essa economista passa por um grande esforço de austeridade por parte do governo. A gente já tem a primeira parte, que é a parte das contas externas, arrumada. Nós tivemos uma melhora bem grande das contas externas, temos reservas muito grandes, que isso é um conforto nesse momento. Então, quer dizer que basta a gente focar no fiscal para que a gente volte a ter esse grau de investimento. Precisa política. Precisa política.